Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 26 de agosto de 2026, quarta-feira. Estamos chegando ao final do mês de agosto, a última semana. Que o Senhor continue te abençoando, querido, e derramando bênção sobre a sua vida. E o texto que eu quero ler para você nessa manhã, para nossas vidas, está em Isaías 46:10, que diz assim: declaro o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, diz o Senhor. Então é sobre esta palavra que nós estaremos orando. Porque independentemente de qualquer coisa, Deus fará a vontade dele. E que a nossa visão, assim como falou o rei Josafá, seja a vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, em tuas mãos, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Em especial, ó Pai, ali o Léo, filho da irmã Catarina, que hoje vai estar fazendo uma entrevista aqui na VEG. Ele pediu oração até a noite. Ó Deus, que ocorra tudo debaixo da sua vontade, ó Pai, sobre a vida dele e a vida da família dele. Ó Deus, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, de divisão. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e aquela causa do Teu servo e da Tua serva, causa financeira, causa jurídica, ó Pai, que está aguardando o desfecho, ó Deus, e que está sendo seguro, ó Pai, que o Senhor tome a frente para que haja uma liberação de paz e de bênção sobre a vida do Teu servo e da Tua serva. Essa oração, ó Deus, que eu faço hoje, que o Teu servo faz hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, o texto que nós lemos aqui, eu vou ler novamente. Declaro o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Esse texto aqui fala da soberania de Deus em meio às tempestades da vida. Nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Tem coisas que é consequência da nossa decisão, tomada de decisão. A vida resume-se em decisões e consequências. Né? Então imagine se numa manhã de tempestade, trovões, relâmpagos, aqueles relâmpagos que riscam o céu, né? Ventos fortes, sacudindo tudo ao seu redor. E em meio ao caos, você tenta manter a calma, buscar segurança. Agora pense na vida, as tempestades que existem, as enfermidades, as perdas, os conflitos, as dúvidas e dívidas, dificuldades de relacionamento. E muitas das vezes tudo isso parece devastador, assim como uma tempestade natural. Mas há uma esperança segura, que é a soberania de Deus. Por isso que precisamos estar nas mãos do Senhor, porque a vontade dele se cumpre sobre as nossas vidas. Isaías viveu ali no século 8 a.C., numa época de grande crise para o povo de Israel. O reino do norte, que era Israel, enfrentava invasões da Síria, enquanto o reino do sul, Judá, tinha que lidar com ameaças constantes.
Então o livro aqui do profeta Isaías é uma mensagem de Deus ao seu povo, que enfrentava idolatria, injustiça e insegurança política. E no capítulo 46, Isaías denuncia a futilidade dos ídolos e exalta o único Deus verdadeiro, Deus que é soberano sobre a história e sobre as nações. Então essa mensagem aqui do profeta Isaías, ela tinha por objetivo assegurar ao povo que mesmo em tempos de calamidade, Deus permanece no controle soberano de tudo, sobre todas as coisas. A soberania de Deus é um dos atributos mais fundamentais na sua essência. Soberania significa que Deus tem autoridade e poder absoluto sobre toda a criação, sobre toda a história e sobre todo o destino. Ele é soberano. Nada escapa do seu controle. Isso é interessante e é bênção, por quê? Porque traz conforto e segurança, especialmente diante das tempestades da vida. E aqui esse capítulo 46 de Isaías lembra que Deus é o Senhor que declara o fim desde o começo. Ele realiza tudo o que deseja. Então isso nos desafia a confiar na sua autoridade, mesmo quando não compreendemos os acontecimentos à nossa volta. Mas precisamos confiar na sua soberania, na sua autoridade. Eu não sei pelo que você está passando, eu sei pelo que eu estou passando, minha família aqui. Mas Deus é soberano. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E quando nós pegamos o texto bíblico, que começa dizendo, declara o fim, essa frase nós podemos resumir em hazar, no hebraico, significa ter uma visão clara, revelar antecipadamente. Isso quer dizer que Deus, em sua soberania, revela o resultado final de tudo, mesmo antes de começar. Declara o fim. E ele usa o profeta Isaías usa outra expressão, desde um princípio, que é o Mereshit. Refere-se ao início de tudo. Refere-se também ao passado eterno de Deus, que conhece e controla o tempo. A história da humanidade está nas mãos de Deus. E a outra frase interessante é as coisas que ainda não sucederam, que ainda não aconteceram. Aqui destaca o poder de Deus de determinar o que ainda acontecerá, antes mesmo que aconteça. Isso quer dizer que Deus tem um controle do futuro da vida de cada um de nós. E o meu conselho subsistirá. Conselho aqui é atzar, no hebraico, que indica um plano ou propósito divino, firme e irrevogável. E ele conclui dizendo, farei toda a minha vontade, afirmando que Deus é soberano. Ele é soberano para executar tudo de acordo com a sua perfeita vontade. Quando nós lemos o Salmo 33, versículo 11, que diz, o conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Isso aqui é uma reflexão sobre a permanência do conselho soberano de Deus, sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Em Provérbios 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Aqui nós temos a certeza de que o plano de Deus prevalece, querendo nós ou não. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
segundo o propósito do seu chamado. Aqui é a confiança na soberania de Deus, mesmo nas adversidades, porque todas as coisas contribuem. E em Apocalipse 22:13, o texto diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a glória de Deus, a glória do Deus soberano, que conhece o começo e o fim. Na Segunda Guerra Mundial, um grande homem se levantou, chamado Winston Churchill, e ele afirmou o seguinte: nunca foi tão importante que os povos e as nações compreendam que Deus é soberano. Em plena guerra, ele quis dizer que tudo estava nas mãos de Deus. Mas aqui mostra que a fé de Winston Churchill, a sua liderança, estava baseado na soberania de Deus, que fortaleceu naquele momento ele e muitos durante o conflito. E Isaías 46 aponta diretamente para a soberania de Cristo. O Filho contido no Pai. Jesus disse assim: não vê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Deus tinha um propósito no Filho. E o Filho estava cumprindo o propósito do Pai. E com isso nós tiramos lições para nossas vidas cristãs. A primeira lição é a confiança em Deus em meio às tempestades. Observe, veja que certa vez Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia no início da noite, e ele só foi se encontrar com os discípulos já na madrugada. E ele foi andando sobre as águas. Ele tem um controle de tudo. Da outra vez ele estava no barco já e iniciou-se uma grande tempestade. E os discípulos o acordaram rápido, com medo, desesperado: Senhor, Senhor, não te importas que nós morramos? E Jesus gritou com a tempestade. E ela cessou. Quer dizer para você que eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu sei a minha, da minha esposa. E eu sei que Deus está no controle. Que no momento certo vai cessar. Simples assim. Segunda lição é viver com propósito. Assim como Deus tem um plano, somos convidados a alinhar nossas vidas com a vontade dele, confiando que esse Deus glorioso realiza tudo para o bem. Terceira lição é a perseverança, ou perseverar na fé. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, podemos afirmar que Deus é soberano e que nada escapa do seu controle, nada escapa do seu controle. A última lição é cultivar uma esperança eterna. Nossa esperança não está nas circunstâncias à nossa volta. Nossa esperança está na soberania de Deus, que reina para sempre. Nós cremos num Deus eterno, não num Deus criado pelos homens. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graças e paz.